Bom, na aula de hoje a gente vai discutir a ideia de forças magnéticas. O que acontece? Nas aulas anteriores, a gente discutiu a ideia do campo magnético, né? A gente falou de B, a gente falou de H. Mas nós não introduzimos como que esse campo B e esse campo H, como de fato eles atuam sobre a matéria. Ah, ah, isso, isso ocorreu, vocês vão entender por que didaticamente foi feito dessa maneira. No caso do campo elétrico, é relativamente trivial definir o campo elétrico. É simplesmente pegar a força, pegar uma carga elementar, uma carga de prova, né, e tomar o limite da força dividido por Q, no limite do Q indo a zero. Então, esse conceito é um conceito relativamente simples. Agora, no caso de B, eu não tenho nenhuma fonte pontual que gere B. Tá? Esse é um problema complexo. Então, é difícil de dar um exemplo prático, alguma forma prática de definir a minha força para um sistema simples. O sistema mais simples que eu tenho são os circuitos. E vocês vão ver que os circuitos são razoavelmente complexos para determinar a força entre dois circuitos. A força entre dois circuitos é uma equação relativamente complexa. Então, do ponto de vista didático, é melhor eu definir primeiro a B, definir consequentemente H, né? E então aplicar isso numa série de situações para depois aplicar força. Tá? Então, aí a gente vê que a gente é muito. O caso do campo elétrico é um caso muito feliz, porque eu tenho um conceito que é muito útil, que é o conceito de carga pontual, que ele é útil do ponto de vista matemático, que ele me permite, então, gerar uma série de expressões para calcular o campo elétrico, e ele é prático do ponto de vista físico, porque representa, de alguma maneira, ele é uma boa abstração para uma série de sistemas. No caso de campos magnéticos, eu não tenho essa moleza toda, e é por isso que eu fiz esse caminho meio tortuoso, digamos assim, que é o que todo mundo faz no final do dia. Tá? É o que todos os livros fazem. Ninguém age muito diferente disso. Bom, para entender a força magnética, eu vou começar com um exemplo interessante, que é esse aqui. Esse caso aqui, a gente tem uma câmera de bolhas. Isso aqui basicamente é um copo de cerveja no final das contas, tá? Um pouco exagerado, na verdade isso é um equipamento grande, né? Mas ele tem um líquido que está bem nos limites em que ele tá próximo a formar bolhas. Sempre que eu tenho uma partícula carregada que entra nessa minha câmera, ela gera um traço, tá? Como esse aqui. Esses traços aqui, muito provavelmente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de onde eu tirei essa foto, mas tipicamente isso aqui são prótons, tá? Que estão atravessando esse meu material com grande velocidade, tá? O que que acontece? O que que acontece é, é, é que eu tenho essas figuras curvas aqui, né? Eu tenho essas espirais aqui. Bom, essas espirais elas surgem basicamente que eu tenho uma partícula carregada, tipicamente elétrons nesse caso, que são geradas por vários processos que ocorrem aqui. Tá? Eventualmente eu tenho a emissão de um fóton que se transforma num elétron positron, e eu tenho então que essas cargas elas giram, elas espiralam aqui. Isso ocorre porque tem perpendicular a essa figura tem um campo magnético sendo aplicado. Tá? Então esse campo magnético ele deflete essas partículas, fazendo com que elas se curvem. Tá? Essa força que faz essa deflexão ocorrer é chamada de força de Lorentz. Essa força de Lorentz, tá? Essa força de Lorentz, ela é, é uma das forças fundamentais da natureza e é o objeto desse capítulo aqui no final das contas. Tá? Bom, uma outra aplicação bastante comum da, da, desse efeito, né, da força de Lorentz, é o que a gente chama de efeito Hall. No efeito Hall, o que eu tenho? Eu tenho um material que é atravessado uma corrente I e eu tenho um campo H aqui, perpendicular ao material. O que esse campo H vai fazer?
Como meus elétrons estão se movendo aqui, eles vão ser defletidos, tá? Eles vão ser defletidos e eles vão fazer trajetórias que lembram um pouco as trajetórias da figura anterior, tá? Eles vão ser alguma coisa curvadinha assim, tá certo? Estou exagerando um pouco aqui. O que vai acabar acontecendo é que devido a essa curvatura, eu vou induzir uma diferença de potencial aqui, ó, um ΔV, que vai fazer com que eu tenha mais elétrons nessa região do que nessa região aqui, tá? Então essa diferença de potencial, ela pode ser medida com voltímetro, tá? Então eu induzo isso. O que acontece é que se eu conheço a corrente I, eu posso estimar esse campo H. Se eu conheço o campo H, eu posso estimar I. Então esse medidor aqui ele é muito útil porque ele me permite em determinadas situações medir H ou medir I dependendo da situação. É o mesmo princípio físico em ambos os casos. Bom, como é que é essa força de Lorentz? Força de Lorentz ela é dada, é basicamente essa força aqui, uma força elétrica, e eu tenho esse termo novo aqui, tá? Que ele é basicamente QV vetorial B. Significa que para uma partícula sem velocidade não vou ter força e com velocidade, então é uma força que depende da velocidade, tá? Ela não ocorre com partículas paradas e ela vai ser então perpendicular a V, perpendicular a B. Tá? Então essa força de Lorentz ela é perpendicular simultaneamente à velocidade e ao campo B. No caso de um circuito, o que a gente tem? A gente tem que dF, né, vai ser dQV vetorial B. Ou, se eu quiser, esse dQ vezes B, eu posso escrever isso como ρV V vetorial B dV. E eu reconheço aqui, ó, esse ρV V vetorial dV como IDL, tá? Então, essa quantidade aqui, esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui, isso aqui é J integrado em dV, isso vai me dar o meu IDL aqui. Bom, vetorial B. Tá? Dá para fazer com um pouco mais de calma aqui. Vocês têm que lembrar que vocês têm que lembrar que dV é igual a eu vou escrever assim, ó, dA dx, tá certo? Então é uma área vezes dx, imaginando o meu circuito, esse dx está ao longo do circuito. Aí o que acontece é o seguinte, ó, I ρ V vezes V é igual a J. Tá? J multiplicado por dA é igual a I. Tá certo? E aí sobra esse dx aqui, ó. Tá? Sobra esse dx aqui. Tá, eu fiz uma conta aqui. Isso aqui é uma demonstração muito porca, tá? Mas basicamente é essa a ideia, tá? Então eu consigo com isso escrever o I. E esse dx é esse dl que sobra aqui, ó. Tá certo? Estou tomando cuidado vetorialmente, eu consigo escrever dessa forma. Eu consigo mostrar que a minha força é IDL vetorial B. Então vocês estão vendo que é uma fórmula muito mais complicada, muito mais difícil de lidar do que era o caso de uma carga pontual. Tá? É muito mais difícil de trabalhar com isso aqui. Tá? Então, ainda que o campo, e ainda por cima o campo B ainda é mais complicado. Aí. Bom, finalizando isso, eu posso escrever a força entre dois circuitos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um circuito C1 aqui, eu vou ter um circuito C2, esse circuito C1 vai ser atravessado com corrente 1, esse vai ser atravessado com corrente 2. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter cada pedaço desse circuito aqui, C1, vai exercer uma força sobre C2. Tá? E em cada ponto de C2 vai ser uma força diferente. Tá? Então, eu vou ter que, para calcular isso aqui, eu vou ter que escrever a contribuição de todos os pontos sobre todos os pontos aqui. Tá? Então, eu tenho que calcular a contribuição de todos esses caras sobre todos esses caras. Isso aqui vai ser uma integral de linha fechada e esse aqui vai ser uma outra integral de linha. Então, eu vou ter uma integral dupla de linha aqui para calcular todas as contribuições.
Agora a gente vai calcular a força que o circuito 1 exerce sobre o circuito 2. Então isso é dado basicamente pelo campo gerado por 1 no ponto 2, tá certo? No ponto 2, e isso depende da corrente em 2. Tá? A corrente está atravessando 2 por B. Agora, quem é B? Eu tenho que usar a definição de B. É Mi0 e 1 sobre 4π, D e 1, produto vetorial de R1 menos R2 sobre o módulo de R1 menos R2 ao cubo. Notem que essa expressão é bastante complicada, tá? Bastante difícil de tratar, de lidar com ela. Tá? Nós vamos fazer o caso mais simples logo na sequência, vocês vão ver como é difícil lidar com essa quantidade. Então, em geral, a gente vai tentar trabalhar com situações mais simplificadas aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar, em geral, com campo B constante. Qualquer coisa um pouco mais complicada que isso já me gera expressões que são muito difíceis de lidar. Bom, então nós vamos usar a expressão que a gente acabou de deduzir, né? Eu não vou escrever, eu não vou recalcular o campo B aqui, eu vou usar a resposta que a gente já tem, né? Então, o campo B gerado por o fio circuito I1 aqui, né? Atravessado por corrente I1, é dado por Mi0 e 1, 2π rho a θ, a gente já fez essa conta, né? E nesse caso aqui, é importante que a gente saiba que a θ vai ser igual a menos a x e a gente sabe que ρ vai ser igual a d. Então, a força que o circuito 1 exerce sobre 2, eu estou assumindo que os dois circuitos são infinitos, tá? Estou fazendo essa aproximação para tornar essa expressão tratável. Então, vai dar I2 dL2 vetorial, o que? Mi0 e 1 sobre D na direção menos AX. Bom, eu consigo, então, tirar I1 para fora, I2 para fora, D para fora. E a minha integral agora vai ficar uma integral entre dL2, que multiplica menos AX. Bom, dL2 nesse caso, dL2 é igual a AZ dz. Tá? Então, essa integral aqui vai ficar igual a dz AZ menos Mi0 e 1 e 2 sobre D na direção de AZ multiplicado por AX. Isso aqui, então, vai ficar igual a XYZ XY Z vezes X é igual a Y, então isso aqui vai ficar menos Mi0 e 1 e 2 que multiplica ao que divide D e está apontado na direção AY, tá? Só que é menos, tá? Então, isso aqui significa que eu tenho uma força que vai estar aqui, que 1 exerce sobre 2, e essa força ela vai essencialmente estar apontando na direção de menos AY, tá? Então, ela vai estar aproximando os dois fios. Conforme essa expressão aqui, ela vai decair com uma distância
de forma linear, aqui 1 sobre D, na verdade, né? E é isso. Então, esse aqui é o caso mais simples que a gente pode resolver nessa situação, tá? Não tem nada muito mais simples que esse problema aqui.